O tema da nossa reflexão: quando Deus edifica a casa. Salmo 127, 1a. Palavras de um rei muito sábio, Salomão. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. A versão NVI. Quando planejamos a construção de uma casa, muitos fatores nos vêm à memória daquilo que vamos fazer ou que vamos investir. Exemplos: tamanho, utilidade dos espaços, terreno que acolherá a construção, vizinhos, estratégia de local, em face à locomoção, etc. Outros dois aspectos primordiais: sair do aluguel, isso você pensa sempre, todos nós pensamos, e dar garantia habitacional à família também, que todos pensamos. Partindo dessas premissas, duas colocações que o texto bíblico nos impõe. Primeira, se o Senhor não for o construtor. Preliminarmente, você convidaria uma pessoa sem experiência ou saber para construir a sua casa? No que tange ao aspecto espiritual, uma pergunta: quem está construindo a sua casa? Tem conhecimentos? Tem autoridade no que faz? Dá as garantias necessárias para o seu bem? Depende de quem você escolheu, no caso. Se você escolheu bem, tudo sairá bem. Se escolheu mal, tudo sairá de má qualidade. Na construção de uma casa existem muitas etapas a serem observadas cuidadosamente. Vamos começar com o alicerce. Ele é a base de sustentação. Então voltemos à palavra de Deus. Palavras do próprio Jesus em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aqui vemos a prudência e a insensatez sendo comparadas por Jesus na construção de uma casa. É como um homem prudente, conforme o verso 24, ele compara. E deram contra aquela casa ventos e águas, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Então, o alicerce da nossa casa, a base de tudo, deve ser Jesus, a rocha segura. Outra etapa, a construção das paredes. Significa proteção contra visibilidade, intimidade, entrada de bichos, entrada de chuvas e ventos, ou seja, a blindagem. Sua família tem sido blindada de tantos ataques que nos assolam todos os dias? Também, outra proteção muito importante a que se deva cuidar muito, o telhado. Ele protege das chuvas, do sereno e impede você de ficar vendo estrelas a noite toda. No aspecto espiritual, o telhado está por cima, e assim podemos afirmar que Deus está por cima e olha para todos nós. Salmos 33, 13. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. No sentido do vertical, Deus nos vê e nós o vemos também, pois no dizer do salmista, no Salmo 19, 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, abordamos na primeira colocação: se o Senhor não for o construtor. E agora vamos abordar a segunda colocação: sem o Senhor, será inútil trabalhar na construção. Sem o Senhor presente e atuando na construção, não teremos o seguinte: prestemos atenção. Recursos.
É o Senhor que nos nutre com todos os recursos espirituais para a edificação da nossa casa. Sua palavra, a Bíblia Sagrada, a igreja, uma ferramenta também no auxílio da edificação, que Pedro mencionou muito bem: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o Senhor haverá desperdício do material mais precioso na edificação. Eles serão gastos em outras coisas inúteis que vão afastar a comunhão de sua família com Deus. Sem o Senhor faltará também estabilidade. Já focamos, palavras do próprio Jesus: vindo os ventos e as tempestades, tudo será derrubado. Sem o Senhor, inútil será trabalhar na construção, pois o objetivo será a falta de rumo. Para que e por quê? Construir com objetivos equivocados não leva a lugar algum. Você se lembra da construção da Torre de Babel? Gênesis 11, 3b. Disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Objetivos equivocados. Assim, nosso nome será famoso e ainda, torre que alcance os céus. Por fim, sem o Senhor na construção da sua casa espiritual, ela poderá arruinar-se, desgastar-se e, ou seja, até mesmo ir à ruína. Como já citamos, as palavras de Jesus: construir sobre areia dá na grande destruição. A queda será grande, a sua queda, como o próprio Jesus diz: quem constrói sobre a areia. Deixe Deus ser construtor de sua casa espiritual, da sua família, dos seus valores, dos seus projetos. Sua casa terá solidez, sua família terá futuro de glória, pois os seus valores serão eternos. Que para tanto assim o Senhor nos abençoe, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, porque Ele é o nosso construtor. Ele é o construtor da nossa vida, Ele é o construtor dos casais quando se unem através dos laços matrimoniais, Ele é o construtor da família, Ele é o construtor dos nossos projetos e de tudo aquilo que almejamos fazer. Portanto, se o Senhor não estiver presente, nada realmente acontecerá de importante. E o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Que para tanto o Senhor possa estar presente em nossa família, nos nossos alvos, nos nossos projetos e nos nossos alvos espirituais, sobretudo. Então, que para tanto o Senhor assim nos abençoe. Amém.